Ok, vamos lá. Hora de abrir um dossiê completo sobre uma das mentes mais fascinantes e, vamos combinar, complicadas da cultura pop: o Batman. Pois é, a gente conhece a missão, o capuz, a voz grave, mas a pergunta que não quer calar é: qual é a verdadeira arquitetura psicológica por trás do Cavaleiro das Trevas? Olha, a resposta para essa pergunta não tá nos Bat-Hangs, não tá no Batmóvel, tá na cabeça dele. Para entender de verdade o Batman, a gente tem que fazer uma imersão psicológica. E é exatamente essa a nossa proposta aqui. E para mapear essa mente, a gente vai usar umas ferramentas bem específicas. As funções cognitivas de Jung, que são basicamente a teoria por trás daquele famoso indicador de personalidade Myers-Briggs. E olha, isso aqui vai muito além de um simples rótulo de 4 letras, tá? A gente está falando de uma verdadeira hierarquia de processos mentais. São eles que definem como uma pessoa opera no mundo, como ela enxerga as coisas e como toma decisões. Pensa nessas funções como as ferramentas no cinto de utilidades mental do Batman. A intuição introvertida, a tal da Ni, é a capacidade dele de prever o futuro, sabe? A famoso tempo de preparo, os planos da Torre de Babel. A sensação introvertida, Si, é a memória detalhada, aquela âncora no trauma da morte dos pais. O pensamento extrovertido, T, é a lógica pura, o CEO da Wayne Enterprises em ação. Já o sentimento introvertido, o Fi, essa é a bússola moral dele, o código inquebrável de não matar. E por fim, a sensação extrovertida, C, é a ação no momento presente. A luta, a perseguição em alta velocidade. Então, vamos começar com a teoria mais clássica, a mais dominante, que vem direto dos quadrinhos, o Batman como o perfil INTJ, o arquiteto, o mestre estrategista. E as evidências são bem fortes. A função dominante dele aqui é a intuição introvertida, é o poder da antecipação. A prova máxima disso, os protocolos da Torre de Babel. Ele criou planos detalhados para neutralizar cada membro da Liga da Justiça, só por via das dúvidas. Ele não está reagindo, ele está prevendo. Outro exemplo incrível é a criação de uma personalidade de reserva, o Batman de Zur-En-Har, caso ele sofresse um ataque psicológico. Esse é o Bat-Deus, aquele que vence super-humanos com planos, não só com socos. E aquela famosa regra de não matar que tanta gente debate? Bom, isso não é uma fraqueza lógica. Pelo contrário, é a maior fortaleza do sentimento introvertido dele. É uma linha moral pessoal, intransponível, que ele sabe que não pode cruzar. É a âncora da identidade dele. Se ele cruzar essa linha, ele teme que não haja mais volta. Mas é aqui que a análise fica ainda mais legal. Porque dependendo do criador, especialmente no cinema, a gente ganha um Batman psicologicamente diferente. E isso nos leva a conclusões totalmente novas. Aqui a gente vê um contraste bem claro. De um lado, o INTJ dos quadrinhos, o arquiteto, sempre olhando para frente, tentando construir um sistema que previna o crime. Do outro, o ISTJ da trilogia do Nolan, o guardião, que é movido pelo dever de restaurar a ordem do passado, de honrar o que os pais dele acreditavam. Um quer construir o futuro, o outro consertar o passado. E aí, bem mais recentemente, a gente conheceu um Batman que deixou a estratégia em segundo plano para ser movido por algo muito mais visceral, muito mais cru, a emoção pura. Esse é o Batman do Matt Reeves, que se encaixa num perfil ESFP. A função dominante aqui é o sentimento introvertido. A frase "eu sou a vingança" não é uma tática de medo, é uma declaração de identidade, pura e simples. Ele age como um detetive de campo, totalmente imerso no momento presente da cena do crime. E o ponto cego dele, ele negligencia completamente a persona de Bruce Wayne, que seria a função de pensamento extrovertido dele. Certo. Agora que a gente já viu os perfis, a pergunta é: o que acontece quando a mente do Batman é levada ao limite? Usando essa mesma estrutura, a gente consegue analisar os pontos fracos dele. E para isso a gente precisa entender um conceito-chave, o stress in the grip. É quando uma pessoa está sob uma pressão tão extrema que a sua função mais fraca, a menos desenvolvida, meio que sequestra a personalidade. A pessoa age de forma totalmente atípica, quase como uma versão distorcida de si mesma. A saga A Queda do Morcego é um caso de estudo perfeito disso. Primeiro vem a exaustão total. O Bruce Wayne está no limite físico e mental. Segundo, ele abandona a estratégia, ignora os conselhos dos aliados, joga o plano pela janela. E terceiro, ele parte para a violência impulsiva, usando força bruta, sem pensar, até queimar completamente e, por fim, ser quebrado pelo Bane. O mestre estrategista se torna um brigão imprudente. Existe outra armadilha mental para ele, que é o chamado Lupinify. É um ciclo de paranoia.
A visão de futuro dele e seus valores morais se retroalimentam e ele acaba se isolando, convencido de que só ele sabe o que é certo, que não pode confiar em ninguém. Foi esse tipo de pensamento que o levou a criar o satélite de vigilância Irmão Olho, por exemplo. Ok, com todas essas evidências na mesa, vamos tentar juntar as peças e chegar a um veredito final sobre a psicologia do Batman. E a grande conclusão é que não existe um único Batman verdadeiro. O que as evidências mostram é que a genialidade do personagem, o motivo pelo qual ele dura tanto tempo, é justamente essa flexibilidade psicológica. Ele pode ser interpretado de diferentes maneiras. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Nos quadrinhos modernos, o INTJ, o estrategista, querendo ser mais esperto que o destino. Na trilogia do Nolan, o ISTJ, o guardião, focado em restaurar a ordem e honrar um legado. E no filme de 2022, o ISFP, o vingador, que é movido pela necessidade de expressar sua dor e sua fúria. Mas, no fim das contas, seja qual for a configuração psicológica, o núcleo do personagem é o mesmo. O que une todos esses perfis é essa ideia central, a transformação disciplinada de uma dor imensa em poder, uma alquimia pessoal para transformar o trauma em propósito. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Fica claro que cada uma dessas versões foi o herói que sua época pedia. O estrategista, o guardião, o vingador. A pergunta que fica no ar é, e hoje? De qual Batman o nosso mundo precisa agora?